Prontos? Preparados? Então, sem rodeios, por gentileza, me acompanhe em minha linha de raciocínio. Eu tenho por certo que as pessoas como um todo estão preocupadas com suas próprias vidas, pois há um alto índice de criminalidade nas ruas, assim como existe um alto índice de mortalidade no trânsito. Então é natural as pessoas ficarem preocupadas com suas próprias vidas. Porém, é um tanto interessante refletirmos no que as Escrituras afirmam. Ela nos afirma que nós se encontramos mortos dos nossos pecados. Se nós já se encontramos mortos, por que estamos temendo a morte? Veja, o que Jesus afirma no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 25. Jesus disse: quem insistir em salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Em outras palavras, quem insistir em salvar a sua vida humana, irá perder a sua verdadeira vida espiritual. Sim, quem insistir em salvar a sua mentalidade da carne, estará abrindo mão da mentalidade espiritual que é a mente de Cristo. Nisto podemos entender no que Paulo afirma no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo decidiu abrir mão da sua vida humana, ele adquiriu a verdadeira vida espiritual. Ele disse: agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, porque Cristo é a nossa verdadeira vida espiritual. Neste caso, podemos entender que ninguém pode matar você, ninguém pode fazer mal para você, a não ser você mesmo. Sim, se você insistir em manter esta mentalidade da carne, sim, este véu que faz separação entre você e Deus, automaticamente você irá estar se privando da verdadeira vida espiritual. Sim, nós já se encontramos mortos. Nós precisamos ressuscitar. Não há o que temer a morte. Você precisa temer esta mentalidade da carne, pois é ela que faz separação entre Deus e o homem. Veja o que consta no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 14. Diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Porém, nada tem a ver com a morte física deste corpo, porque nenhum dos apóstolos até então havia morrido fisicamente. Porém, todos eles já haviam passado da morte para a vida. Isso significa que eles já se encontravam mortos espiritualmente. Neste caso é extremamente lógico, quando Jesus afirmou: quem insistir em salvar a sua mentalidade da carne, estará perdendo a verdadeira vida espiritual. Porque a nossa verdadeira vida é Cristo. Cristo é a ressurreição e a vida, meu querido amigo. Veja o que consta no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele vos concedeu vida estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado. O homem se encontra morto espiritualmente. Nada tem a ver com a morte deste corpo. Quando este corpo for posto lá no cemitério, não terá sido você que terá sido enterrado, e sim o corpo humano do Criador. O homem morre quando Cristo desperta na carne. Foi exatamente isto, repito, que aconteceu com Paulo. Ele disse: fui crucificado com Cristo. Sim, quando Paulo nasceu de novo, quando o Espírito de Cristo despertou sobre Paulo, já não era mais Paulo que estava vivo, e sim Cristo em seu lugar. Esta é a morte verdadeira que o homem passa. Todos os apóstolos passaram por esta morte, e todos eles haviam ressuscitado dentre os mortos, mesmo sem este corpo ter ressuscitado no cemitério. Veja o que consta no livro de Atos, capítulo 17, versículo 28. Porque em Deus, sim, nele vivemos, nos movemos e existimos. Como nós podemos existir em Deus? Simples. Este corpo é o templo de Deus, e é Deus que habita este corpo. Não existe espaço para o eu. Sim, porque existe apenas um único ser, o ser de Deus, que habita este corpo. A nossa mentalidade da carne é apenas uma ilusão, que deve ser removida por nós. Preste atenção, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo humano de Cristo. Porque o Verbo se fez carne quando você nasceu. Ali estava o próprio Deus assumindo a sua natureza humana. Este é o templo de Deus, não a sua casa. Este é o templo aonde Deus habita, não você. Você é apenas uma ilusão. Nós somos a individualidade visível de Deus. Nós somos a manifestação visível de Deus neste plano físico, meu querido amigo. Todos nós somos um em Cristo. Não existe eu e você. Existe apenas uma única vida, e ela é eterna. Existe apenas um único ser, e este é o ser de Deus,
que habita em nós. E esta mentalidade da carne, repito, é apenas uma ilusão. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Existe apenas um único ser, o ser de Deus. Por isto este é o templo de Deus. E somente Deus habita neste templo. Somente Deus existe neste corpo. Por isto não há com que se preocupar com a morte. Porque Cristo possui vida eterna. E na essência você é o próprio Cristo. Basta despertar da sua verdadeira identidade e você compreenderá que desde o princípio era Cristo agindo através de você. E essa sua mentalidade da carne é apenas um véu que temporariamente estava fazendo separação entre você e Deus. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz: Mas se somos infiéis, entretanto ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Você pode negar que na essência você é o próprio Cristo, mas Cristo se reconhece na sua pessoa, porque o único espírito que habita este corpo é o Espírito de Deus. E a sua mentalidade da carne, repito, apenas uma ilusão temporária. Neste caso, podemos entender, repito, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 25. Quem insistir em salvar a sua mente natural, estará perdendo a sua verdadeira vida espiritual. Por isso, diz as Escrituras, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos. Desperta, meu querido, para a realidade, que na essência todos nós somos a individualidade do próprio Criador. Todos nós somos apenas um único ser, o ser de Deus, habitando este corpo. Está dado o recado. Fique com Deus, um abraço a todos e até o próximo vídeo.